Qual é o seu tipo de inteligência? Você sabia que existem ao menos 9 tipos de inteligência? Eu não sei se eu vou lembrar de todas, mas existe, por exemplo, a inteligência matemática, inteligência espacial, inteligência musical, inteligência artística. E existem alguns outros tipos de inteligência. E um dos grandes problemas da nossa escola brasileira é justamente que ela não faz esse tipo de distinção, educa todos por atacado, ao passo que nos países mais desenvolvidos, como Noruega, Finlândia, eles fazem um teste para detectar esse tipo de inteligência o mais cedo possível e ensinar cada criança de acordo com a inteligência que ela tem. E hoje nós vemos que, principalmente na educação de Brasília, e acredito no Brasil como um todo, né? Eles colocam crianças com transtorno de espectro de autismo, criança com hiperfoco, hiperatividade, para serem educadas e ensinadas assim, juntamente com crianças normais. Se você é pai, é importante que você detecte, faça um teste para você saber que tipo de inteligência o seu filho tem. Geralmente, né, a inteligência, o tipo de inteligência que ele tem está mais voltada por aquilo que ele gosta de brincar. Se ele gosta de montar Lego, de brincar de carrinho, né? E até mesmo você, que tipo de inteligência você tem? Você tem inteligência linguística, você tem facilidade de se comunicar, você é uma pessoa mais introspectiva e gosta mais de observar, tem inteligência matemática, ou quando você ouve uma música, você não consegue deixar de ouvir, ou você é alguém que desenha, que pinta e assim por diante. É importante nós detectarmos o tipo de inteligência que nós temos, porque está muito relacionado ao dom que Deus nos deu e à missão que nós temos que cumprir aqui nessa terra, né? Um exemplo bem claro foi Van Gogh. Van Gogh, ele tentou de tudo, ele era filho de pastor, ele tentou estudar teologia, não deu certo. Ele tentou ser um vendedor, não deu certo. Ele tentou um monte de coisa, até um dia que um dos seus irmãos chegou e falou: por que você não se dedica à pintura? E ele tinha problemas de relacionamento, provavelmente ele tinha autismo, talvez uma síndrome de Asperger, né? Mas ele tinha dificuldade de se relacionar e quando ele se propunha, né, quando ele se colocava a pintar seus quadros, ele ficava numa hiperatividade, num hiperfoco muito grande. E esse hiperfoco, essa habilidade que ele teve foi tão profunda que quando ele avançou em idade, ele quis fazer ali uma casa de pintores, né? Ele tinha ali um colega, não vou dizer que era amigo, porque ele tinha uma relação conflituosa com ele, e um dia após discutir ali com o seu amigo, ele cortou um pedaço da sua própria orelha e entregou para uma prostituta que chamou a polícia, né? E depois Van Gogh foi internado em vários manicômios, alguns por livre e espontânea vontade, ele mesmo se propôs. E ali foi que ele pintou as suas maiores obras, né? Obras de valores inestimáveis, obras que valem milhões de dólares, entendeu? Então, ele mudou o mundo, a arte através de suas pinturas, inclusive usando a física, mesmo sem conhecer a física, porque era algo que estava no sangue dele, entendeu? Então, embora ele tenha tentado muitas coisas, o tipo de inteligência dele era artística, era uma inteligência para pintura, quem sabe espacial e assim por diante. E dito isso, é importantíssimo que nós venhamos
a identificar o tipo de inteligência que nós temos, porque isso faz parte do dom e do talento que Deus nos deu e faz parte também da forma como nós podemos servir ao próximo. É importante nós entendermos isso porque o extrovertido, nós vivemos na nossa atual sociedade a ditadura da extroversão. Alunos que sabem falar, que sabem lidar com o grupo, né, que também é um tipo de inteligência social que eu não falei até agora, são exaltados, ao passo que o introvertido é deixado de lado. A sociedade ela não sabe lidar, a vida não sabe lidar com pessoas introvertidas. E no entanto, se nós formos olhar para Thomas Jefferson, Thomas Edison, na verdade, olhar para Einstein, Beethoven, Van Gogh, né? E várias outras pessoas, a maioria dessas pessoas eram pessoas que buscavam, muitas vezes, eram pessoas solitárias, que tinham problemas de relacionamento, né? Como Tesla, ou pessoas que de forma voluntária buscavam a solitude. E há uma diferença entre solidão e solitude. Solidão é quando você não tem opção e você está sozinho. E solitude é quando você escolhe estar sozinho. E nós vemos que todos os grandes homens, né, que fizeram grandes coisas na face da Terra, ou passaram por um período assim de solidão ou solitude, para depois fazerem grandes coisas. Foi esse o caso de Davi, que passou 13 anos correndo de Saul para não ser morto, muitas vezes em uma caverna, muitas vezes em períodos solitários. Vemos também o próprio José do Egito, que foi lançado numa cisterna, vendido como escravo, foi preso, e durante esses dois momentos, em um Deus estava formando um grande rei, e em outro um grande governador. E essa história se repete comigo e também contigo, entendeu? Porque muitas vezes num período de introspecção, depois de um vazio existencial, como vai dizer Viktor Frankl, depois de um período prolongado de deserto, é que a pessoa sai do deserto para se tornar um libertador, como foi Moisés. Então, não menospreze se você, assim, a fase que você está passando, quem sabe é uma fase de solidão, de solitude, caso você tenha escolhido isso, né? E é muitas vezes no anonimato que nós construímos coisas que vão entrar para a eternidade e mudar o mundo. Então não menospreze o introvertido, não menospreze a si próprio, se é tímido e é introvertido. Às vezes é o seu dom, foi o que Deus te deu para que você possa construir grandes coisas para Ele. Então, Deus não faz nada por acaso. Agradeça a Deus em tudo. Peça a Deus para te mostrar qual o seu propósito nessa terra. E grandes coisas você vai fazer. Um grande abraço. E se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Deixe um like para o YouTube recomendar o nosso vídeo. E se você quiser conhecer mais, né, sobre inteligências, nós temos também um livro aqui no nosso link. Um grande abraço e que Deus o abençoe.